Estado Crítico, segunda parte. Obrigada por continuar connosco até às 11h30 da noite. Continuamos o nosso debate, Luís, para uma última chega acerca deste tema. Uma última chega acerca deste tema e para encerrarmos este tema, porque sinceramente temos que discutir coisas mais positivas para o país. Realmente esta reforma, vamos ver uma coisa, esta reforma era necessária, foi feita à pressa, toda a gente sabe porque é que ela foi feita à pressa. Porque tinha que ser feita, porque alguém inscreveu num acordo celebrado com a Troika. O que eu lamento, tivemos tempo para discutir, tivemos. A democracia local funcionou. Luís, mas isso eu lamento, é verdade, consta lá. Eu lamento, é que os responsáveis ser feita políticos, com esta celeridade. Os responsáveis, porque vocês tiveram 6 anos e não a fizeram. E agora nós, num ano e meio, tivemos que a fazer. Porque acredito que ninguém a tenha feito de bom grado, ou desta forma. Sem se tivéssemos tempo, se calhar fazíamos. Sem ser devidamente discutida, devidamente participada. Continuando, Paulo, por favor, não me interrompa. Contra a entidade que tutela as freguesias, a Associação Nacional de Freguesias, que não se quis pronunciar. Vamos ver uma coisa. É contra esta eu lamento é que, por exemplo, eu dou este exemplo. A ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios não se entenderam na transferência de competências, na transferência de poderes. Quer dizer, os responsáveis políticos existem para resolver o problema das pessoas, não é para preservar a sua quinta. E a maior parte das pessoas só está interessada em preservar a sua quinta. É o caso do CDS, que quer preservar a sua quinta. Eu tenho muitas quintas-feiras, não tenho mais nenhuma. Para concluir, Luís. Para concluir, isto é que é lamentável. Os princípios da lei eram positivos. Era a melhoria da qualidade de serviço prestado, era a economia de escala, poder proporcionar equipamentos a populações de freguesias mais pequenas que, se agregando a umas maiores, vão poder usufruir desses mesmos equipamentos. Permita-me o seguinte, isso só vai ser possível. Posso-lhe dar a minha visão pessoal. Com a delegação de competências para as juntas de freguesia. Eu posso-lhe dar a minha visão pessoal. E mais, com uma verdadeira lei das finanças locais. Eu posso-lhe dar a minha visão pessoal. Para que as juntas de freguesias não dependam com certeza, das câmaras municipais e não ocorram casos, permitam-me novamente particularizar Vila Nova de Gaia, que ocorreu num passado recente, que foi lamentável, sim, não é? Mas ainda freguesias, está a falar, Paulo, está a falar de freguesias que não conseguem financiamento por serem de uma cor contrária à autarquia. É isso, é exatamente isso. Mas dificulta muito a ação. É que não é por repetir sempre o mesmo que passa a ter razão. E a senhora bem sabe isso. Está lá a proposta de lei. Já foi entregue na Assembleia da República a proposta de lei do seu governo sobre a nova lei das finanças locais, em que a percentagem de transferência para as freguesias diminui. Passa de 2,5% para 2%. E, portanto, tudo aquilo que os senhores estão a dizer na proposta que lá têm é o contrário. Não é por repetir o mesmo muitas vezes. Passa a ter razão. De maneira nenhuma. Não, esta reforma... Aliás, essa é a tática do PCP desde a sua nascença. Esta reforma é de facto uma desgraça. E é uma desgraça... Eu não sou assim tão pessimista, mas compreendo essas motivações. Não é apenas para os autarcas das freguesias ou dos municípios. É uma desgraça porque quem vai sofrer as consequências disto são as populações. Mas vai sofrer que ficam, olha, porque ficam cada vez, primeiro... Por reduzir os órgãos de freguesia. A freguesia mantém-se, o território mantém-se, as pessoas mantêm-se. Reduz o órgão. Desde que mantenha a qualidade de serviços, o que é que acontece? 1.160 freguesias são destruídas. É uma agregação, não é destruído. Não, acabam. Não vale a pena. Estamos a retomar a discussão. O território existe. O território não foi meter ao mar. O que as pessoas têm que perceber... território... Não, é que não tento confundir. Não estou a confundir nada. Está a tentar confundir. O território não desaparece, não foi para o mar, não foi afogado. O território está lá. Mas a autarquia desapareceu. O que passa a ter é uma outra autarquia que tem uma outra sede, em alguns casos a sede de uma junta que foi extinta, ou noutros de uma nova junta que foi criada, e as populações vão ter que passar, ou seja, distancia as populações, a percorrer muito mais distância, a percorrer muito maiores distâncias para resolverem o seu problema, a terem menos dinheiro
para dar resposta às suas questões, porque a nova lei das finanças locais prevê menos dinheiro para as freguesias, a ter, portanto, menos serviços, menos apoios, menos andaram a transferir os correios para as freguesias, porque ficavam para poupar dinheiro. Agora a freguesia desaparece. Essa dimensão catastrófica não existe. O que estou a dizer, é que essa dimensão catastrófica não existe. Vamos dar tempo. Não estamos a discutir a promulgação, já estamos a discutir mesmo a própria reforma. Claro, se estamos a prever o futuro, que é diferente. Uma promulgação de uma proposta que vai ter consequências desastrosas para a maioria das populações. É disso que eu estou a falar. E não é por repetir o contrário que impedem que isto aconteça. O que impede que isto aconteça, a forma de impedir que isto aconteça é impedir que esta lei seja aplicada. Vamos avançar, então. Estamos a tempo, é só o povo querer. Vamos avançar para o nosso segundo tema deste debate. De acordo com alguns órgãos da comunicação social, o Governo prepara-se para introduzir portagens, colocando 15 novos pórticos automáticos de cobrança nas autoestradas nacionais. O Ministério da Economia já respondeu e diz que esta ainda é uma hipótese que está a ser estudada pelo Executivo. Paulo, seria devastador para a economia a norte se as SCUT, que já são portajadas, fossem ainda mais portajadas neste momento? Parece-me que sim. É por mais que evidente. Numa altura, aliás, repare, esse é para mim também, talvez, um dos bons exemplos do tal espiral de recessão, portanto, que o Presidente da República... Portanto, as portagens introduzem espiral recessiva? Julgo que sim. Essa é uma novidade. Julgo que sim. Contribui para que isso aconteça. Contribui. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque reduz o rendimento dos agregados familiares e também sobrecarrega, sobretudo, as pequenas e médias empresas, porque têm maiores despesas de transporte. Repare o que é que ocorre atualmente e que nós constatamos ao longo de cada dia. É o encerramento de inúmeras empresas, porque de facto têm inúmeras dificuldades, nomeadamente em pagar salários e com uma política, a meu ver, que prejudica em termos económicos exatamente o desenvolvimento da ação de cada uma e de cada uma das atividades dessas empresas, naturalmente que será penalizador. Aliás, com o devido respeito, eu entendo e concordo plenamente com uma citação que ouvi, que hoje foi transmitida, dita no Parlamento, na Assembleia da República, é que de facto o Governo tem má potência, tem um vício para entrar no bolso dos portugueses. Este é outro exemplo, numa altura em que há inúmeras dificuldades, em que o desemprego quase atinge os 20%. Significa que, efetivamente, haverá mais de 1 milhão de desempregados. O rigor, Paulo. Olha o rigor. 20% não... Mas anda muito próximo dos 17%. Já é uma catástrofe para a sociedade. Mas eu não sei se efetivamente não andará por volta dos 20%. Essa é a minha opinião pessoal. Eu sei que se refere aos indicadores do Eurostat que falam em praticamente 17%. Já é catastrófico. Aí sim poderei utilizar um termo similar ao que a doutora Hilda Figueiredo habitualmente utiliza, que eu entendo que de facto isto é péssimo para as famílias portuguesas, é sobretudo péssimo para as empresas, porque elas sim é que são geradoras de riqueza e não pode haver e não haverá crescimento económico com empresas saudáveis, com empresas com possibilidades naturalmente de poder exercer a sua atividade e naturalmente constrangir mais a sua atividade, como é o caso aplicando ou taxando as vias, a própria mobilidade dos cidadãos e das empresas, naturalmente que, a meu ver, é uma má medida e é uma medida que terá que inevitavelmente ser contestada. Aliás, soube que os próprios autarcas das regiões visadas, e eu recordo que será visada a autoestrada Porto Viana do Castelo, no Grande Porto, nomeadamente o troço até Lousada,
E a Maia também. Exatamente, até Maia, muito bem. Um pórtico, e a Costa de Prata... Depois dá uma decisão nesse sentido. Não há, mas prevê-se que venha a ser. Aliás, eu li hoje mesmo que havia um acordo desde novembro para esta possibilidade e que o Governo escondeu. Eu li. Não sei se corresponde ou não à verdade, mas assim ser é lamentável que, de facto, essa novidade tenha ficado. Foi feito pelo governo anterior, esse estudo que existia em relação aos pórticos. Temos mesmo que avançar no debate e no tema do debate. Bem, mais pórticos. Aliás, o Governo diz que está empenhado em que se cumpra o princípio do utilizador-pagador e não o do contribuinte-pagador, no caso das CUT. Mas os pórticos que existem já não são suficientes para pagar o serviço a que os automobilistas, neste caso, acedem? Os pórticos que existem já são um exagero e já estão a ter repercussões muito negativas na nossa região, enfim, no país. Mas falemos aqui fundamentalmente da nossa região, que é uma das mais fustigadas por tudo, olha, pelo desemprego, pela pobreza, e basta olhar, neste caso, para os índices, para as estatísticas que nos demonstram, primeiro, que o desemprego aqui não é a média dos 17% que a Eurostat indica, mas 3 pontos acima e, portanto, 3 pontos e tal acima e, portanto, ultrapassa os 20% no Distrito do Porto. Que a pobreza é, nesta região, das mais elevadas do país e até da zona euro, e nós também o podemos ver quando olhamos para as famílias que estão a receber o RCI, que aqui tem uma percentagem muito mais elevada do que no plano nacional. Mas, igualmente, pelo contacto com a realidade. Basta andar e correr aí as regiões, zonas da nossa região, e eu tenho contactado muitas associações, incluindo IPSS, etc., e quem está a ouvir sabe que isso é verdade, porque conhecem de muitos casos, e constatar como a pobreza está a crescer diariamente nesta região. Resultado, e não é só a pobreza resultado de salários em atraso, de baixos salários, é do desemprego, é também a pobreza que está a resultar hoje de um encerramento em série. No ano que passou, mais de 5 mil pequenas e médias empresas aqui na região. Uma pequenina interrupção. Mas essa tendência começou quando? E que eu estou a falar, sim, mas agravou-se no último ano em números astronómicos. Agravou-se imenso. Olha, em alguns casos, em quase 50%. Sim, é verdade. Sim. Estamos a falar de assuntos muito sérios, no último ano, em alguns casos, estes índices agravaram-se em quase 50%. Mas infelizmente é uma tendência que já nos fustiga há 10 anos. No nosso distrito. E isso faz toda a diferença. Porque com uma situação destas, em que as empresas pequenas e médias estão a encerrar, não é só despedir trabalhadores, não é só diminuir a sua produção ou o seu comércio, é a encerrar, então, com mais um custo permanente para quem anda na estrada. E anda na estrada não é para passear, é, por exemplo, para trabalhar, ou, por exemplo, para ir vender os seus produtos, ou transportar a sua produção. E, por isso, isto torna-se um estrangulamento da região. É um caos económico, é para a região. Eu, que faço, não digo semanalmente, mas quase... esta viagem Porto-Viana, vejo que isto tem de custos para as populações. Mais ou menos, tem ideia, quanto é que custa a viagem de Porto-Viana de Castelo? Se não fugir a nenhum pórtico, o que não é o meu caso, que fujo sempre a a 2, aliás, um cá e outro lá. A ginástica que os portugueses têm que fazer, não é? Aqui entro mais tarde e lá saio mais cedo. Pronto, e por isso consigo assim poupar 2 euros em cada viagem, o que dá logo 4 euros numa ida e volta. Mas isso é o que tem que fazer
é o que faz certamente uma boa parte dos que têm que ir todos os dias ou toda a semana. Outros. Eu também admito que faço isso. Eu sou natural da Colhém e quando vou às minhas origens também fujo uma série de pórticos. Se não o que nós tínhamos que pagar era de quase 18, para ir de Vila Nova de Gaia até lá, se usasse sempre a via, eram quase 18 euros de ida e volta. E assim fica-me um bocadinho mais barato porque fujo um bocadinho. Fujo à primeira e à última. Mas, com estas alterações que eles querem introduzir, eu receio bem que me fique, que me fique €1 ou €2 mais caro por cada viagem, não é? Receio bem. E então uma pessoa tem que começar a pensar. Eu sei de gente que vinha trabalhar todos os dias para o Porto e que já não faz. Teve que arranjar aqui um quarto para ficar cá durante a semana e só ir no fim de semana para Viena. Deixe-me passar agora para aqui o debate para este lado. Mas é verdade, mas o que eu estou a dizer é verdade. Este princípio, Afonso, do utilizador-pagador e não do consumidor-pagador só pode ser feito ou negociado ou renegociado com as parcerias público-privadas por via do aumento de pórticos ou existem mais soluções? Deixa-me dizer, eu como princípio sou favorável a esse princípio. Utilizador-pagador. Absolutamente. Ou seja, se pudéssemos não ter nenhuma portagem no país, se o país fosse rico suficientemente, eu estava de acordo. Vamos lá ver. Todos nós aqui gostávamos de não ter portagens. Agora, a questão não começou quando foram introduzidas as portagens. Aliás, os pórticos foram introduzidos no governo do Partido Socialista. É preciso não esquecer isso. Não vale a pena vir agora aqui dizer que neste momento há pórticos nas portagens quando o Partido Socialista introduziu os pórticos. Ainda por cima, a discussão dos pórticos tem uma outra discussão ainda, que é o modelo que foi na altura implementado, foi um modelo absolutamente desastroso. Demorou muito tempo a ser implementado de forma correta. Desastroso. Nem vale a pena sequer aprofundarmos o tema, porque é demasiado... É mais importante o tema das portagens do que o dos pórticos. Eu percebo, Afonso, o que eu quero dizer é o seguinte... Deixa-me iludir um pouco a questão. Não estou a iludir nada, desculpa. Não, desculpe lá. Sabe qual é a verdadeira razão da inclusão ou da tentativa de inclusão de portagens, portanto, nesta área, sobretudo na área do Grande Porto e de Grande Lisboa? Porque o Governo não conseguiu atingir uma meta que se tinha proposto. Não é essa questão. Desculpa, não é essa questão. Deixa-me só acabar. Mas quando a escute eram... reduzir os encargos... Desculpa, mas não consigo terminar a reduzir os encargos... Se quiser falar, pode falar, mas assim não consigo... Só para... É que nem sequer me ouviu. Servirá para reflexão. Mas pode continuar. Não conseguiu a meta de reduzir os encargos a que se tinha proposto de 250 milhões de encargos com as parcerias público-privadas. Eu, antes de continuar com a sua confusão, deixe-me dizer-lhe... O Governo diz que, pelo menos, os portugueses vão pagar menos de 250 milhões. Delfina, a matéria é demasiado importante e deixe-me só explanar o que eu ia dizer. O que se passa é que, no princípio, eu estou de acordo. Ou seja, se for necessário... Aliás, disse isto até em debates na campanha eleitoral, não tenho... E vivo na Póvoa de Varzim e, portanto, também pago e todos pagamos e gostávamos de não pagar. Outra questão diferente é saber se, e aliás, isso foi feito de forma errada no anterior governo também, e é rigorosamente verdade, foi aplicado mais numa região do que noutra região. O Norte foi claramente prejudicado por isso, no passado recente. Portanto, nós sempre defendemos, eu sempre defendi, e acho que é sensato que haja equidade no país. Ou seja, se tiver que ser aplicado o modelo do pagador e, portanto, das portagens, esta discussão já existiu no país a este nível, é no país inteiro, não só ao nível do Norte. O Norte foi prejudicado a este nível. Foi aplicado no país inteiro, também no Sul, na zona do Algarve, enfim. Neste momento, o que está a acontecer, aliás, eu hoje vi nos jornais também, estamos a falar de notícias nos jornais de hoje. O Governo já fez um comunicado a dizer que não tem nenhuma decisão sobre esta matéria. Não tem decisão, mas é uma hipótese. Os 15 novos pórticos são uma hipótese. O que existe é um trabalho, um estudo já que vinha do Governo anterior, esse trabalho, e está a ser, tanto quanto eu consegui apurar, está a ser estudada essa solução. É evidente que é uma matéria que me preocupa, que nos preocupa, e devo dizer também que ainda hoje mesmo, por exemplo, a Comissão Presidencial do PSD do Porto tomou já uma posição, fez um comunicado, a pedir uma reunião com o Ministério da Economia para avaliar o que é que está em causa.
Portanto, temos que perceber muito bem o que é que está em causa. Ótimo. E perceber se há equidade na forma como isto deve ser distribuído e se há um critério uniforme no país. É evidente. E dá outra questão, há aqui outras medidas que possam ser aplicadas na renegociação das PPPs isso é outra questão. Evitem, isso é outra questão. Mas é o que está aqui em questão, Sim. Afonso. Isso é outra questão. Que evitem a colocação de novos pórticos. Eu gostaria, se quer a minha opinião, eu gostaria que não fossem aplicadas novos pórticos. Não sei o que é que está definido, o Governo poderá dizer, ainda não tenho essa informação, mas gostaria que não fossem aplicadas novas... Agora, houve uma outra discussão também, por exemplo, Viana falou muito nisto, a Póvoa de Varzim também falou, em alguns setores, e mais a Norte também. Por exemplo, a zona mais de Viana era prejudicada no modelo que estava, que foi aplicado também no Governo anterior, devo dizer-lhe. Portanto, havia prejuízo, porque havia troços que pagavam mais do que outros. Isto não está bem. Portanto, eu acho que isto não está bem. Se for esse o modelo de uniformizar, se for essa a questão, tudo bem. Agora, realmente cobrar mais às pessoas é um bocadinho complicado. Agora, há aqui uma outra questão, que é a questão central que agora colocou. O que está em causa, essa é que é a questão que deve pensar. Não é complicado, essa é que é injusto. Essa é a questão que deve pensar, muito bem. E é que inoportuno. O governo anterior, particularmente o governo anterior, mas houve mais casos, houve um processo de endividamento do setor empresarial do Estado, e particularmente deste setor da área rodoviária, por exemplo, e as PPPs é um exemplo, é um bom exemplo, é um mau exemplo para darmos aqui, mas é um exemplo de como é que se gasta o dinheiro. Há aqui um excesso de despesa futura que vamos ter que pagar. Mas estamos de acordo. E, portanto, ainda por cima, um crescimento exponencial da despesa. E o Governo já afirmou, esse é que é o ponto, afirmou que este ano vai avançar, e está a avançar neste momento, aliás, o Governo hoje voltou no comunicado, refere isso também, refere que está a ser negociado ao nível das PPPs, para a redução de 250 milhões de euros nos custos das PPPs. O que aconteceu no Governo anterior é que houve crescimento dos custos. A ideia deste Governo é que haja redução destes custos. Ainda há uma outra ideia também do Governo, e bem, que é, e está a fazer em alguns setores também, que é tentar equilibrar a conta de exploração de algumas empresas de transportes. O que é difícil, devo dizer-lhe. Porque há componentes sociais também, há empresas de transportes que não podem ter um preço rigorosamente igual àquilo que é, digamos, todos os custos. Essa componente eu reconheço que é difícil. Mas a verdade é que o esforço que o Governo está a fazer é no sentido de equilibrar essas empresas e de reduzir os custos futuros que vamos ter com os PPPs. Esse é que é o fator fundamental. Ou seja, se temos pórticos hoje, se temos portagens hoje, foi pelo despesismo que o Governo, particularmente o último Governo, teve neste país. Esse é que é o ponto. E não podemos sair daqui, pelo amor de Deus. Tem que passar. O Luís Miguel ainda não falou sobre este tema, ainda temos um terceiro tema, Luís. Mas, e a avançar, não quero que faça futurologia, mas se avançarem com a colocação de novos pórticos, nomeadamente a Norte, os autarcas podem ter aqui um papel fundamental para travar a colocação de novos pórticos? A função dos autarcas é representarem as suas populações, portanto, não só podem como devem. Não é? Mas deixe-me fazer um enquadramento desta matéria. Eu acho que em Portugal, e se calhar daí o descrédito que a população já tem na atividade política, fala-se de muita coisa que não existe e depois ficamos pela rama e estamos aqui a discutir o futuro e a dar visões catastrofistas. Lá está, o Afonso já explicou, estamos a discutir um assunto que neste momento não está em cima da mesa para resolver. Existe um estudo, sim senhora, do tempo do antigo... Luís, como é que não está de cima da mesa se há uma posição pública aqui transmitida pelo Afonso do PSD Distrital que pede uma urgência? Isto é um debate a 4, não é um, Paulo. Está bem, mas repare... O Paulo está-nos constantemente a interromper. Quando o Paulo fala, eu não o interrompo. Pedi-lhe esse favor encarecidamente. Com certeza. E depois, quando chegar à sua altura, o Paulo tome nota, se quiser eu empresto-lhe uma folha, tome nota e diz tudo que tem para dizer. O que é que nós estamos aqui a debater? Estamos a debater o aumento de custo de utilização das scooters. Todos nós partilhamos essa ideia que se pudéssemos ter portagens de bordo, não portagens nas autoestradas todas, termos autoestradas de nossa casa para o nosso escritório e não pagar nada por isso e de preferência ganharmos todos 5.000 euros por mês, era ótimo. Mas não é a situação portuguesa. Acho que este assunto tem que ser debatido, tem que ser discutido. Existe um estudo efetuado pelo antigo governo do Partido Socialista que recorde-se, foi o pai e a mãe e o padrinho e a parteira deste problema. Não é? Este problema não foi criado por este governo, está a tentar ser gerido por este governo, não foi criado por este governo. Desculpa, a introdução da scooters é do atual governo, Luís. Desculpa lá agora, interromper. E todos nós aqui sabemos a questão das scooters, esta é a verdade. As scooters foram criadas pelo Partido Socialista e isto daria um bom programa.
que é para que é que foram criadas as SCUTs, quais eram os custos que elas iriam ter e se neste momento o Estado estará a lucrar... Porque é que eram sem custos para utilizadores. Exatamente. Se neste momento o Estado estará a lucrar com a solução encontrada pelo Partido Socialista que foi proteger as SCUTs. Eu recordo aqui uma coisa, quanto a mim, eu acho que haver mais cobrança, e fala-se no jornal, no Diário Económico hoje, entre 47 a 70 milhões de euros, portanto, não é um valor significativo, mas ao haver uma necessidade de aumento de receita, eu, como o Afonso disse, e bem, eu defendo que se vá procurar utilizadores que ainda não sejam pagadores, porque estes utilizadores que se falou hoje já são pagadores. Portanto, não vamos torná-los em utilizadores massacrados. Mas porquê é que há esta necessidade, ou pode haver a necessidade de se aumentar a receita que se tem já com as autoestradas? A necessidade é óbvia. A necessidade é óbvia. É quando se desenharam as SCUTs como autoestradas livres de pagamento, quem fez isso não pensou. Não planeou corretamente e não soube antever as consequências que isso traria. Quem negociou ruinosamente a construção dessas autoestradas, as famosíssimas PPPs das autoestradas, que foi o Partido Socialista e o Governo Sócrates essencialmente, impondo nesses contratos cláusulas de salvaguarda que defendiam os empreiteiros que construíram essas autoestradas, garantindo-lhe rentabilidades asseguradas muito acima de qualquer atividade comercial neste país, agora vem com uma lata desgraçada, com uma cara de pau, dizer que não tem nada a ver com o assunto e que a culpa é deste governo. Haja santa paciência, eu compreendo que lá no Largo do Rato devem ter distribuído umas pílulas de esquecimento a todos os socialistas. E a causa de todos os problemas, a mãe de todas as guerras, é o PEC 4. O PEC 4 não foi o que nos pôs na situação que estamos financeiramente, economicamente neste país. Nem sequer avançou. Eu recordo às pessoas que o governo Sócrates inventou um déficit que não existia em julho de 2005 para poder aplicar a maior carga de todos os tempos em termos fiscais aos portugueses. Para reduzir um déficit que não reduziu, porque se inventou o ponto de partida, o ponto de chegada não é a diferença. Portanto, seria a diferença entre a realidade, que foi o que foi. Nós tivemos um déficit em 2005 rondou os 3% e eles inventaram de 6,83% e trouxeram-no para 3%, sendo que no final da sua governação já ia nos 9%. Não é? Inclusivamente à Troika, dizendo que o déficit era 6 ou 7 e não era nada, era muito mais do que isso. Portanto, a questão aqui, que se queremos debater isto honestamente, é o seguinte: mais portagens a quem já as paga. Eu cito aqui um exemplo fantástico, que também incluído nestes pórticos, que é o exemplo de Felgueiras. Quer dizer, dizem que Felgueiras agora vai ter mais uma portagem. Na Longra, não é? A Longra fica a menos de 1 quilómetro da saída das portagens atuais. Eu recordo que aquela população que tanto contribui para este país, é um concelho com 60 mil habitantes, que contribui com mais de 3,5% para a riqueza nacional e que tem atividades exportadoras, empresas exportadoras que nós queremos fomentar e ajudar a trabalhar neste país. Pela primeira vez teve uma autoestrada a chegar às portas da sua terra em 2009. O custo eram 50 cêntimos. Com a introdução das portagens pelo Governo Socialista, o custo da viagem do Porto a Felgueiras deixou de ser 50 cêntimos, passou a ser 3,5 €. Ou seja, aumentou 7 vezes. Portanto, se vamos penalizar quem tanto tem dado a este país e quem tanto tem produzido para este país com um pórtico 800 metros à frente daquele que já existe, pelo amor de Deus. Portanto, vamos pôr pórticos nos utilizadores que ainda não são pagadores e não naqueles que... E permitir-me só também... Chegas muito em segundos, começando pela Hilda, mas sim, em segundos. Era só temos que passar para o terceiro tema. O Governo diz que precisa de receitas, mas vai sempre buscá-las aos mesmos. Ora, porquê é que não vai buscar essas receitas renegociando completamente estas parcerias público-privadas? Primeiro, não está a fazê-lo. Já uma redução de mais de 1.000 milhões de euros prometeu nas que o fazia. A verdade é que apenas fez uma... Sim, uma redução. Enfim, mais de 1.000 milhões de euros na previsão que havia. Não fez. Apenas uma ligeira redução, mas não foi ao fundo da questão. Não pôs as parcerias público-privadas ao mesmo nível dos cortes que fez
aos trabalhadores e aos reformados e aos desempregados. Faça o mesmo. E então não precisa de aumentar... Ele defende rasgar os contratos com as parcerias. É o que está a dizer. Olha, rasgou os contratos com os trabalhadores, não pode ser por aí, rasgou os contratos com os reformados, cortou isso tudo, rasgou os contratos com a segurança social, com o Serviço Nacional de Saúde, enfim, cortando em tudo quanto é sítio. E então, exceto nas parcerias público-privadas, já houve uma redução de mais de 1.000 milhões de euros. Está em negociação neste momento para a redução dos 250 milhões de euros. Vamos ter mesmo que avançar, Paulo, de forma muito breve. Muito rapidamente, só para dizer ao Luís que o Partido Socialista sabe conviver com o passado. E mais, o Partido Socialista já foi responsabilizado por esse passado. Exatamente. Não podemos estar continuadamente sempre... Ouviu ontem o António Costa. Ele também disse. Ouvi atentamente, porque sou um militante. Ele disse que por isso não conseguia conviver com o passado, por isso é que eu estou a perguntar. Consegue conviver com o passado. Mas o António Costa disse o contrário. É a opinião dele, mas eu entendo que a maioria dos socialistas conseguem conviver com o passado. Só a perguntar se... Porque, de facto, fizemos coisas boas, mas o PS cometeu também alguns erros. Mas a questão de fundo que se coloca nesta altura é saber se vocês aqui defendem ou não a introdução dessas portagens. Mas isso nós já dissemos. Temos de ser claros. Nós como vocês, queremos tudo à borla. A introdução dessas portagens vão agudizar a vida dos cidadãos da região do Porto e das empresas, como a Hilda Figueiredo aqui referiu muito bem. Esses aumentos do estudo que vocês fizeram. Qual estudo? Do estudo feito pelo governo. Não, desculpe, o estudo foi feito pelo atual governo. Não, desculpe lá, desde novembro do ano transato. Desculpe lá. É a informação que eu possuo e corresponde ao meu ver. Deixa-me dizer a Paulo Lopes. Esta matéria é muito séria, é muito delicada, não vale a pena estarmos com populismos no debate. Ou seja, pronto, e aqui vamos ver... Não é populismo. Vamos avançar mesmo, Afonso. Neste sentido. Vamos ver se avança ou não estes. Para já é uma hipótese que o Governo coloca em cima da mesa, mas não é uma decisão e no dia em que for uma decisão nós aqui estaremos para debater essa decisão. A novidade foi introduzida pelo Afonso, que o PSD se insurge, ainda bem que assim é. Vamos continuar e agora para o nosso terceiro tema. A maioria PSD-CDS aprovou a criação da Comissão Parlamentar para a Reforma do Estado, uma comissão que até agora não conta com nenhum partido da oposição. Por isso mesmo, Assunção Esteves vai pedir uma segunda reflexão aos partidos para que ingressem esta comissão. Paulo, o PS integrará esta comissão se o Governo não colocar o pressuposto do corte dos 4.000 milhões? Julgo que não e julgo que fará muito bem. Que designam por Comissão Parlamentar da Reforma do Estado, que eu designarei pela Comissão Marques Mendes, aliás, ela foi previamente anunciada num programa televisivo por um comentador político e a questão é de facto como referiu Penso que sejam breves, estamos mesmo em cima de tudo. E a questão é, como referiu há pouco o Afonso, e pondo de parte os populismos, não é o que está em causa, a verdade aqui reside no facto de o atual governo prevê, quer, exige cortar 4.000 milhões no Estado Social. Esta é a questão de fundo e é a questão premente. Mas se não houver este pressuposto, se houver um recuo, por exemplo, neste pressuposto, o Partido Socialista não estará disposto a discutir a refundação do Estado? Porventura, aliás, julgo que a refundação do Estado, uma reforma com esta dimensão, deve ser discutida por todos, por toda a sociedade civil, por todos os partidos da oposição. Naturalmente que esta é a minha posição pessoal, não sei qual será, naturalmente, a posição do Partido Socialista se houver avanços por parte da maioria. O que é certo é que, perante a atual situação e a atual proposta daquele relatório do FMI, que é insustentável, de facto, e eu entendo mesmo que é contrário à lei-mãe, à Constituição da República Portuguesa e contra os direitos dos portugueses, julgo que o partido deve ser intransigente e não deve sentar-se, portanto, na Comissão Parlamentar para a Reforma do Estado. Luís, António José Seguro disse que o Governo parte para este debate já com um resultado final, referindo-se a este valor. Acha que por isso tanto o PS como os restantes partidos da oposição não querem fazer aqui a reforma do Estado?
Delfina, É por causa do valor ou por causa da forma em si? Eu às vezes até fico um bocadinho surpreendido como as coisas são ditas e com a desfaçatez das pessoas. Eu acho que há limites para tudo. Há limites para tudo. O que nós assistimos aqui foi mais uma pirueta do PS, que está neste momento preocupado porque as sondagens começam a dar-lhes subidas e eventuais vitórias, o que a mim me preocupa como português, porque Deus me livre voltarmos ao caminho que estávamos a traçar entre 2005 e 2011, que nos levou à bancarrota. Portanto, se os portugueses quiserem novamente ver o país de mão estendida e na bancarrota, então devolvam o Estado Social tem pés de barro, como disse o Estado Social tem sempre pés de barro, porque tem que ser bem gerido. Nós deveríamos debater mais as características e os modelos de gestão e até a honestidade das pessoas do que propriamente as medidas são boas ou são más, porque as medidas são todas boas desde que os homens sejam bons, desde que os homens que as implementem sejam bons. A grande questão é essa. Agora, quando eu ouço o Paulo Lopes dizer, o Paulo Lopes, aliás, e o Partido Socialista, através do deputado António Braga, dizer que o governo... António Braga foi quem fez uma declaração parecida com a sua. Que o governo quer cortar 4 milhões de euros. Mas qual é o governo, no seu perfeito juízo, que quer cortar 4 milhões de euros? E contrariamente àquilo que 4 mil, desculpa. É 4 mil milhões 4 mil milhões de euros. E contrariamente... Nem 4 milhões, quanto mais 4 mil milhões. Luís, e que não consta no memorando quer da Troika. avançar com essa medida. Não se defenda agora com o memorando da Troika. Eu estou caladinho quando você fala, a sério, por favor. Temos mesmo que avançar, porque ainda tenho que ouvir o Afonso e a Hilda. Nenhum governo quer cortar 4 mil milhões de euros. Nenhum governo, nenhum governante, mas o governo aponta isso como inevitável, Luís. Não é inevitável, não é inevitável e o governo, eu acho que temos que criticar, quando o governo deve ser criticado, e eu, independentemente de ser militante do CDS, eu critico este governo quando ele tem que ser criticado e acredito que o Afonso faz o mesmo, como português e como cidadão consciente que é. Agora, não vamos escamotear a verdade e o trabalho positivo que este governo está a fazer. Tem sido devido aos esforços que este governo está a fazer, no sentido de endireitar uma situação que não foi criada por ele, não foi este governo que nos pôs nesta situação de bancarrota, é este governo, sim, que nos está a tentar tirar de uma situação de bancarrota, que conseguimos reduzir alguns números interessantes que eu lhe posso dar. Portugal estava-se a financiar em 20 e tal % de taxa de juros, neste momento está com taxas de juros de 5%, 6%, 4%. Neste momento criamos as condições para ouvirmos o Presidente do Eurogrupo dizer que Portugal tem que ser beneficiado, tem que ser premiado pelo esforço que está a fazer, porque se calhar a sua população não aguenta mais a austeridade. No fundo, o Governo está a fazer um trabalho e está a fazer esforços internacionais de renegociação, porque para haver uma renegociação é bom esclarecermos as pessoas que uma negociação é feita a dois, uma renegociação é feita a dois. Não é por um dizer que vai renegociar que a renegociação acontece. Tem mesmo que avançar. Mas criaram-se as condições para que Portugal possa reduzir os seus encargos, nomeadamente com o pagamento de juros desta dívida que não foi este governo que criou. Não, foi não, ou seja, estão criadas estas condições. Fica esta ideia, Luís, tem mesmo que avançar porque estou a ficar sem tempo. Para que não tenhamos que cortar mais 4 mil milhões na despesa pública. Afonso, e se as bancadas, nesta segunda reflexão pedida pela Presidente da Assembleia da República, e se as bancadas da oposição não estiverem presentes nesta comissão, os cortes vão avançar, a reforma vai avançar? O que está em causa no país é demasiado sério mesmo, se a matéria que é séria é esta. Ou seja, nós ouvi criticar aqui, ouço no Parlamento também, ouço na sociedade portuguesa, criticar o aumento de impostos que foi forte, que o Governo reconheceu. O enorme aumento de impostos. O enorme aumento de impostos. Mas, e simultaneamente diz, tem-se reduzir a despesa do Estado. Quando se pensa em reduzir a despesa do Estado, todos se põem de fora, porque teoricamente todos concordam, mas põem-se de fora. Ontem até ouvi alguém dizer que o Partido Socialista deve ter uma atitude de cobardia política. Foi forte a afirmação, mas há aqui uma atitude de cobardia política, ou seja, não há intenção de participar num debate sério nesta matéria. O que me deixa ficar... Não é cobardia política, não faz sentido. É a defesa dos interesses dos portugueses. Ontem feita é a defesa do Estado Social. Se me permitir acabar, não foi eu que fiz esta afirmação, mas também estou muito de acordo que foi o Senhor Pinheiro que fez esta afirmação. Passa por não levar o país à falência. Desculpa. Eu disse que o assunto era sério. Então, se eu concorda com o temos mesmo que avançar, porque estamos em cima do tempo e se o Afonso não acabar, não temos tempo para ouvir a Hilda. Eu quero ter tempo para ouvir a Hilda. Se não tiver 4 milhões... das prestações sociais... Mesmo que ouvir o Afonso, eu peço desculpa, mas os objetivos da Comissão que foi aprovada hoje do Parlamento, não sei se leu,
os objetivos, faz parte do projeto de lei do PSD, projeto de resolução do PSD e do CDS, diz que refletir e debater as linhas de orientação estratégica relativas ao enquadramento de políticas e medidas destinadas à reforma do Estado. Não fala em 4 mil milhões. Seja no plano das funções, da refeição do Estado, para parâmetros que garantam condições de sustentabilidade. Está em desacordo com isto, não está de certeza. E assegurem a racionalização e eficiência de recurtos aos serviços cidadãos. Não, isto é em desacordo que os portugueses sejam mais penalizados. Ou seja, a Comissão pretendia ouvir a sociedade portuguesa, a academia, é o que faz parte do projeto de resolução. Mas há este pressuposto ou não? Este valor Repara, ou não? Delfina, a questão é muito simples. O Governo tem um objetivo de reduzir o déficit do Estado. E a única forma é reduzir a despesa do Estado, senão temos que obter mais receita pelos impostos. Mas não há outra forma. Acha que o número poderá ser outro depois da discussão, se houver uma discussão maior? A discussão maior... Então, repare, hoje no Parlamento... Comissão. Mas, Delfina, hoje no Parlamento é aprovada uma comissão para todos os partidos. Os partidos, Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda e PEV, resolvem dizer que não participam na comissão. Mas é aprovada no Parlamento. Mas porquê é que não participam? Porquê que não participam na discussão? Deixe-me já colocar esta questão à Hilda. Porquê que não participam? Não participam. Os objetivos são os que eu li aqui, não são outros. Deixe-me agora colocar. Agora tem mesmo que ser a Hilda. Tem mesmo que ser a Hilda Figueiredo a fechar este debate. Olha, posso falar ou não? Agora tem mesmo que ser a Hilda, claro que sim. Então, se eu posso falar, deixem-me dizer. Temos pouco tempo. Duas coisinhas muito simples. Sim. A primeira é que o meu partido discorda desta comissão porque está em profundo desacordo com aquilo que já foi apontado pelo PSD e pelo CDS e pelo relatório do FMI sobre o que se pretende com esta reforma do Estado. Na prática, destruir... Não é só destruir o que ainda temos de Estado Social. É destruir o próprio Estado democrático. É pôr em causa a Constituição da República Portuguesa. Não aceitamos, não participamos... Como é que financia as despesas do Estado? Como é que financia Financiamos as despesas do Estado da seguinte forma... Em vez de dar 1.100 milhões ao BANIF, não damos 1.100 milhões ao BANIF, damos ao Serviço Nacional de Saúde. Em vez de darmos 4 mil milhões de euros ao BCP e aos outros bancos, BPI, etc., em vez disso, damos ao Orçamento de Estado para financiar um bom serviço público de educação, de saúde, de segurança social, pagando o 13º mês e o subsídio de férias aos reformados e aos trabalhadores e dinamizando o apoio às micro, pequenas e médias empresas, à nossa economia, para criar mais emprego com direitos e para... promover o crescimento económico no nosso país. Eu agradeço aos 4 a presença neste debate. O Estado Crítico regressa de hoje a 8 dias com temas renovados para si a partir das 22 horas. Tenham um bom fim de semana.